Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a cátedra de São Pedro Apóstolo. O que é que significa isso, a cátedra de São Pedro, ele que é apóstolo? Bem, para nós entendermos isso, vamos ao evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir. Jesus está ali em Cesareia de Filipe, lá na região norte de Israel, e ele faz essa pergunta que nós acabamos de ouvir, no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E aí os apóstolos começam a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista e assim por diante, e Jesus agora exige deles uma resposta também. E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui nós vemos uma pessoa que se destaca entre os apóstolos. Simão Pedro. Ele responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se admira de Pedro ter falado que ele é o Messias. E nós vemos aqui no Evangelho, que hoje nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o 19, nós vimos Jesus trazendo algo importante diante dessa resposta que no caso Pedro deu. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Não foi um ser humano. Essa revelação, Pedro, que você está trazendo agora, e que é uma grande verdade, você não conseguiu interpretar simplesmente porque foi através de um conhecimento seu. Foi o Pai que está no céu que falou. E você entendeu, você deu, o meu Pai revelou isso para você. Aí agora Jesus fala, prestem atenção. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Pedro, construirei a minha igreja. É em Pedro que Deus vai construir, que Jesus vai construir a sua igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É importante isso, meus irmãos. O inferno
o diabo que está à frente. Ele vai fazer de tudo para destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante notar, meus irmãos, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja católica. Qualquer um que se manifesta por aí falando, a igreja é essa, a igreja de Cristo é essa, não. A igreja de Cristo é a igreja católica. Ele é o fundador da igreja católica. E aqui Jesus está dizendo, uma vez que ele é o fundador, ele vai construir essa igreja através da pessoa de Pedro. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vai contra a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca, meus irmãos. Jesus está falando nunca. E se é nunca, é nunca. Pode vir de todos os lados. Pode as pessoas fazerem o que quiser. Podem falar o que quiser contra a Igreja Católica, mas não vai vencer nunca. Vão destruir a Igreja Católica. A Igreja Católica nunca vai desaparecer, meus irmãos. Nunca vai desaparecer. Se você for olhar, muitas seitas já desapareceram. Mas a Igreja Católica não vai desaparecer, porque isto aqui é ordem, é palavra de ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundador desta igreja. Você entendeu? Então não adianta você ficar preocupado, ai meu Deus, está diminuindo o número de católicos. Nunca, meus irmãos, nunca vai diminuir o número de católicos. A igreja católica, o nome dela é até católica porque ela está em todo mundo ela está. A pregação dos apóstolos chegou para todos os lugares. Aí Jesus agora olha para Pedro e diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te dou a chave do reino dos céus. Eu te dou, Pedro, a chave para abrir a porta do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus agora dá para Pedro a autoridade que ele tem. Entendo que Jesus não está tirando a autoridade dele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Mas ele está dando a Pedro como cabeça dos apóstolos. Pedro está acima, à frente dos apóstolos. Os bispos hoje são os sucessores dos apóstolos. O Papa, que quer dizer pai, ele é o sucessor de Pedro. E quem é o sucessor de Pedro? É o bispo de Roma. Então, toda vez quando acontece um conclave, o bispo de Roma é eleito naquele conclave. E ao mesmo tempo que o bispo de Roma é eleito, ele já é o Papa. Ele é o sucessor de Pedro. Ele é Pedro. Então ele se torna agora o responsável por toda a Igreja Católica. E aí, quando ele recebe essa autoridade, ele vai lá na igreja de São João de Latrão e ele senta naquela cadeira que tem lá. E quando ele senta naquela cadeira, ele assume a Igreja de Roma e toda a Igreja Católica. Ele recebe essa autoridade que Jesus deu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus.
tudo que tu desligares na terra será ligado, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus dá essa autoridade. Então, quando Jesus morre, ressuscita e volta para a casa do Pai, Jesus deixa Pedro à frente dos apóstolos, à frente de toda a igreja. Vocês estão entendendo? E se você não entendeu, procure entender. Jesus deu essa autoridade a Pedro. Aí Pedro, esse nome Pedro, vai significar que todos aqueles que vão sucedendo a Pedro, e aí nós vamos vendo na sucessão apostólica, aí nós vemos, né, Pedro, Lino, Cleto, Anacleto e tudo, e vai até chegar ao atual Papa. Esse atual Papa, que é o Papa Francisco, ele é Pedro. Ele recebeu a autoridade de Cristo de estar à frente da Igreja Católica. E tem muita gente, meus irmãos, que não querem compreender isso. Mas no decorrer da história da igreja sempre foi assim. Então, o atual Pedro é o Papa Francisco. Ele recebeu essa autoridade. Toda a igreja agora se submete ao Pedro de hoje. Já teve o Pedro Bento XVI, o Pedro João Paulo II, o Pedro João Paulo I, o Pedro Paulo VI, o Pedro João 23, e assim por diante. Até chegar ao Pedro. Isso se chama sucessão apostólica. Eu fiz de forma inversa até o momento, porque são 266 papas que já tiveram, graças a Deus, na Igreja Católica. Na oportunidade que você tiver de ir a Roma, vai lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que lá dentro dessa basílica belíssima, bonita, em cima tem todos os papas, desde Pedro até o Papa Francisco. Então ele tem autoridade. Cátedra é o lugar aonde o bispo de Roma se senta, que é o Papa, e ele assume a autoridade sobre toda a igreja. Meus irmãos, isso não é fácil. Não é fácil estar à frente da igreja católica. É um peso que aquele bispo de Roma, que é o Papa, ele assume sobre as suas costas. É interessante que nas eleições do futuro Papa, pelo menos assim nos filmes, quando nós vemos que na hora que aquele Papa é eleito, que geralmente é ali entre os cardeais, aí o peso que eles ficam, aí eles vão lá, ficam diante do crucificado e rezam, ficam ali rezando, porque não é fácil estar à frente da Igreja Católica. Porque o bispo de Roma que senta naquela cátedra, é por isso que vem a palavra catedral, aí nós vemos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, eles sentam na cátedra da catedral. E o bispo de Roma, ele senta ali naquela cátedra. E ele é o sucessor de Pedro. E ali, meus irmãos, quando ele senta para dar ordem à igreja. A igreja precisa de unidade. Para existir unidade, é preciso que tenha uma pessoa.
aonde todos vão consultar. Então, o bispo da minha diocese, o bispo da sua diocese, precisa estar em comunhão com o bispo de Roma. Se não houver comunhão com o bispo de Roma, ele está fora. E aí nós vemos toda a hierarquia. O padre, o pároco, está em comunhão com o bispo, e o bispo está em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa. E aí o ensinamento que o Papa nos dá é sempre aquele ensinamento que veio de nosso Senhor Jesus Cristo e que foi passando por todos os papas e todos os ensinamentos que a igreja nos deixou através do depósito da fé que a igreja nos deixa. Esses ensinamentos, eles não podem ser mudados de maneira nenhuma. Olha a responsabilidade do Papa. Não pode mudar. Vocês estão entendendo? Eu estou dando essa paradinha para você guardar isso no coração. Mas você poderia dizer assim, mas padre, e se o Papa começar a ensinar errado? Aí nós temos os cardeais que estão em volta dele, que vão ajudar o Papa a dizer, olha, Santo Padre, isso aqui não convém, isso aqui não foi bom falar, isso aqui não convém falar. Mas todos nós nos submetemos ao Papa. Agora, se ele estiver ensinando coisas erradas, é claro que nós vamos continuar sendo submetidos a ele, mas não aos ensinamentos errados. E a gente volta na história da igreja, nós vemos muitos papas que começaram a ensinar alguma coisa errada, mas de repente voltou, porque o próprio Espírito Santo vai ali e coloca as coisas devidas no seu lugar. Então, tudo que está relacionado à moral e à fé, não tem como o Papa ir contra. Não tem como ir. O que está relacionado à moral e à fé. Então, o Papa está ali para nos unir, para dar unidade à igreja. E aí, meus irmãos, o que é que nós precisamos fazer? Rezar pelo Santo Padre, o Papa. O Papa Francisco hoje, que é o nosso Papa, ele está aí doente, precisamos rezar para que ele possa se recuperar e continuar conduzindo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos, é por isso que nós, sacerdotes, rezamos naquela oração. Logo após a consagração, nós rezamos pela igreja e aí rezamos pelo Papa, mostrando que nós temos comunhão com ele, e rezamos também com o bispo. Tomem cuidado, católicos. Preste atenção no que eu vou dizer. Tomem cuidado, católicos. Porque tem católicos por aí que estão dizendo que o Papa Francisco não é o Papa. O Papa Francisco é o Papa, sim. Quando Bento XVI renunciou, houve um conclave e nós aguardamos ansiosamente naquele dia para ver quem era o Papa que seria eleito, e nós vimos a fumaça branca subir, e quando a fumaça branca subiu, eis quem foi que apareceu lá? Bergoglio, ali o arcebispo cardeal da Argentina, e ele apareceu lá. E a partir daquele momento, o que Jesus disse a Pedro, Jesus estava falando também ao Papa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado dos céus,
Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Perfeição. Às vezes a pessoa espera um papa perfeito, um bispo perfeito, um padre perfeito. Mas nós sabemos que Pedro negou. Então ele não era perfeito. Poderia ter escolhido então Jesus e João, que pelo menos assim tinha uma perfeição maior. Mas Jesus quis Pedro. Pedro o que negou. E depois lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, nós vemos aquele momento que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. E ele dizia o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pediu para que apacentasse as ovelhas Pedro, que havia negado. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta, apacenta, apacenta. E cabe a nós rezarmos. Então, como eu estava dizendo antes, existem católicos por aí que estão dizendo que o Papa Francisco não é Papa. Ele é Papa sim. Queira ou não, gostem ou não, ele é o Papa. Rezemos pelo Papa. E peçamos ao Papa que ele cumpra a sua missão, essa grande missão de cuidar da Igreja Católica, de levar as pessoas à verdadeira fé. Vamos rezar e pedir pelo Santo Padre, o Papa. Porque também, meus irmãos, se o Papa ele não cumpre o que é pedido por nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, a quem muito deu, muito será cobrado. Rezemos e peçamos no dia de hoje e nos alegremos no dia de hoje com a Cátedra de Pedro. A Igreja Católica tem um sucessor de Pedro. Imagina a Igreja Católica sem o sucessor de Pedro. Imagina, é como um filho sem pai, é um filho sem mãe, é órfão. A Igreja Católica não é órfã. A Igreja Católica tem o sucessor de Pedro. E o sucessor de Pedro é o Papa Francisco. Antes foi Bento XVI, depois João Paulo II, João Paulo I, como eu acabei de dizer, e nós vamos vendo essa sucessão dos apóstolos. Nos alegremos por nós termos Pedro diante dessa autoridade, porque as portas do inferno jamais irão derrotar a Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.